Meus amigos, demorou, mas a gente chegou. Teve muita gente que já falou tudo que tinha para falar, né? Mas a temporada do Caminhantes 25-26 está começando. Tem muita novidade e a gente vai falar hoje sobre essa nova era do Arno Slot 2.0, Slot Machine. Vem comigo, que tem Jeremy, tem Florian e tem Milos. Fala, caminhante, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo no Caminhantes, inaugurando essas novas artes, esse novo momento aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve comigo durante esse tempo todo, desde o final da temporada passada, sobre tudo que aconteceu aí. Se você não está sabendo, a gente foi hackeado, nosso canal foi tomado, a gente quase perdeu o canal, mas estamos aqui firmes e fortes. Muito obrigado por você estar aqui comigo, mas eu não vou fazer muita hora não, porque hoje a gente tem algumas coisas para falar aqui. Fiquei devendo a todos vocês os vídeos sobre Florian Wirtz, sobre Milos Kerkers, que foi anunciado um dia desse aí para trás, essa semana agora, né? Foi ontem? Foi ontem. E a gente tem que falar aqui sobre o que está acontecendo com o Liverpool, esse Liverpool que está sendo montado, esse Liverpool que está começando a mostrar uma cara, esse Liverpool que, mais uma vez, quando a janela apenas abre, ele já está quase que todo resolvido. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que falar um pouquinho sobre como foi a reformulação do meio-campo há 2 temporadas atrás. Quem já se esqueceu, eu não me esqueci, que a gente abre a janela com praticamente McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, praticamente todos contratados. A gente tem o Wataru Endo chegando também, e a gente chega com força total naquele momento, decididos, e o Liverpool faz isso mais uma vez agora na janela de 25-26. É muito legal porque a gente tem que começar a colher as informações quando a gente vai falar sobre o que é esse Liverpool sendo montado pelo Arne Slot. O Liverpool que vem de um título de Premier League, de um momento frustrante na temporada, onde ele começa a perder fôlego a partir da virada do ano e chega ali contra um PSG que viria a ser campeão da Champions posteriormente no auge, e o Liverpool catando ali as forças, tendo que fazer jogos exuberantes contra o Manchester City semanas antes e semanas entre, e o Liverpool tendo que manter firme o ritmo na Premier League e sentindo falta daquilo que foi uma opção do técnico. E a gente tem que deixar muito claro, teve uma entrevista agora de um dos grandes ali da FSG, que diz que o Slot fez a opção de trabalhar com o elenco que ele teve. E ele fez a opção de não sair comprando na primeira temporada. E olha, fazer essa opção e levar a Premier League, levar a 20ª Premier League, eu não consigo reclamar de uma situação assim. Se você acha que o livro faltou ambição, essa janela vem mostrando, e eu gosto muito de manter a minha palavra. Isso é muito legal. Por que você tá falando isso, Nilo? Porque, cara, eu falei aqui nesse canal várias vezes, gente, não vamos crucificar o Slot, não. Não vamos falar dessa janela, não. Ah, só trouxe o Chiesa. Ele chegou muito em cima. Para quem não se lembra, o Slot, ele não fez questão de não largar o Feyenoord, por mais que já estivesse conversando, que já tivesse tudo, né, as reuniões acontecendo. O Klopp anuncia em dezembro para a diretoria e em novembro e em janeiro para todo mundo que ele não ia ficar. O Liverpool tem todo um momento de se despedir do Klopp, e aí já começa a trazer de volta Michael Edwards, Richard Hughes, que chegam na janela de transferência praticamente de 24-25. Traz o Arne Slot, não tinha tempo para fazer um trabalho decente de reformulação. E eu disse isso por muitas vezes na temporada. Vamos aguardar a janela de 25-26, a janela de verão. Ali precisa ser feito algo. E o Liverpool simplesmente quebra a banca, o Liverpool simplesmente vai e, de uma maneira que eu nunca vi acontecendo, ele vai simplesmente no melhor jogador disponível no mercado, menina dos olhos de todo mundo gostaria de ter um jogador como esse, e vai lá e abocanha o Florian Wirtz. É uma coisa assim, inacreditável o que o Liverpool fez. Vou dizer para vocês, já tô aí há, 20 anos acompanhando esse time, aqui no canal já vão partir para o 7º ano, 20 anos acompanhando esse time, e eu nunca vi o Liverpool fazendo esse tipo de movimentação com tanta autoridade assim.
Mais do que pensar grande, o Liverpool está se adequando ao seu tamanho de realidade. O que eu estou querendo dizer? O Liverpool é gigante, é o maior clube da Inglaterra. Nada mais normal do que o maior clube da liga mais rica do mundo atuar de forma incisiva e impor o seu tamanho no mercado, chegando lá e pagando multa aqui, quebrando banca dali, tirando... Vamos falar sobre isso. Vamos começar por uma das laterais. O Liverpool confirmou a chegada de Yeremy Frimpong, nosso querido ping-pong. A gente fez vídeo dele aqui, um pouco mais assim naquele calor do momento, falando um pouquinho de como estava acontecendo e tal, não sei o quê. Não sei se vocês estão percebendo também, a gente está com um microfone novo, olha aí. Olha o Caminhantes melhorando com o microfone novo. Olha o Caminhantes melhorando com uma câmera diferente agora, uma câmera nova para os vídeos gravados, para nossas lives. Vão continuar como vocês sempre já são acostumados, mas os vídeos gravados vão transformar eles assim, um jeito mais imersivo, uma câmera um pouco mais legal. Espero que vocês estejam gostando. Enfim, mas vamos lá. Yeremy Frimpong, contratação lateral direita vindo do Bayer Leverkusen. Esse time vai aparecer mais uma vez nesse vídeo. 29,5 milhões de libras. O Liverpool paga 29,5 milhões de libras pelo Yeremy Frimpong. Frimpong que foi... Isso, gente, é a multa, a cláusula de rescisão dele. Não teve negociação com o Bayer Leverkusen. Teve negociação com o jogador, você aceita via aceito, vou lá e pago a cláusula de rescisão. Mas aqui entra o primeiro masterclass dessa nova dupla, Richard Hughes e Michael Edwards. O Liverpool pagou isso em 3 parcelas, vai pagar isso em 3 parcelas. Se a gente arredondar para 30 milhões de libras, o Liverpool pagará 3 vezes de 10 milhões. Sabe quem que o Liverpool liberou por 10 milhões de libras? Um cara com 20 dias de contrato, chamado Trent Alexander-Arnold. O Arnold pagou 1/3 do Yeremy Frimpong. Isso parece loucura, né? Não é loucura. O Arnold saiu com poucos dias, o Real Madrid querendo ele no Mundial de Clubes, ativou ali uma negociação com o Liverpool e pagou, somando o salário que o Liverpool economizará de não pagar o Arnold até o fim do contrato, mais a compensação dada pelo Real Madrid, dá um total de 10 milhões de libras. O Arnold pagou uma das parcelas do Yeremy Frimpong. Frimpong que vem com toda a qualidade de ser um cara muito ofensivo, muito agudo. O Liverpool claramente faz uma movimentação para laterais que são mais pontas do que laterais que centralizam bastante. Então a gente vai ver laterais muito aumentando a amplitude do jogo. E isso vai muito ao encontro de um time que pretende dominar, que pretende encurralar, que pretende empurrar os times para os seus respectivos campos de defesa. Então o Frimpong, esse cara que vai muito na linha de fundo, o cara que vai muito lá como ponta mesmo, e menos aquele cara que centraliza ali como fez tanto tempo o Arnold, como o Bradley faz muito bem também. E vocês vão lembrar, no jogo contra o Brighton, na última temporada agora, o Liverpool vai lá e faz um golaço, uma jogadaça com o Bradley indo à linha de fundo. Foi Brighton ou foi Crystal Palace? Agora eu já não me lembro mais. Tô parecendo com o Capital Inicial. Eu nem me lembro. Nossa, que piada péssima. Inclusive porque vocês nem devem conhecer essa música do Capital Inicial. Tudo que vai, acústico, MTV, escutem. Geração, escutem essa música, é muito legal. Mas vamos lá, continuando aqui. O Bradley faz uma jogadaça de linha de fundo, toca pra dentro, o Elliott faz um gol com um gol vazio, aquele chamado gol Gabriel Jesus, que a gente sempre fala aqui, né, o chamado gol Gabriel Jesus. Então, Frimpong, esse cara que oferece muito isso, é um cara que também defende bem, pra galera que fica muito preocupada aí sobre como é que vai defender, defende bem também o Frimpong, não é inclusive defende mais do que o que a gente estava acostumado, que era com o Trent Alexander-Arnold. Do outro lado, a gente tem um perfil também muito condizente com esse que foi o último a ser confirmado, que foi ontem, né, se eu não estou muito maluco aqui das ideias, foi ontem. Milos Kerkez não é você. Você não é o Milos Kerkez, você é o Milos Kerkez. Kerkez, o húngaro, lateral esquerdo, veio por 40 milhões de libras do Bournemouth. E aqui eu quero dizer uma coisa muito interessante. O Liverpool foi lá e atuou velozmente
cobrindo ali a lacuna que tinha ficado com um jogador que não quis ficar, que foi o Trent Alexander-Arnold. Nós temos o Bradley. Gente, não exclua o Bradley da equação. Ele é sim uma opção, tá? Ele é sim uma opção. Mas precisava de pelo menos profundidade do elenco. O Liverpool não se contentou com profundidade do elenco. Ele foi lá e contratou um lateral para brigar pela titularidade e para trazer novas qualidades ao time. E aí, sabe o que o Liverpool fez? Porque tem muita gente falando sobre a quebra de banca, né, do Wirtz. E pouca gente falando, ou se tem gente falando, que receba os créditos, mas eu não vi tantos, que o Liverpool foi lá e pegou o melhor lateral esquerdo da competição, ele foi lá e simplesmente pegou ele e pagou. Vocês pararam pra pensar nisso? O Liverpool foi no melhor lateral esquerdo da última Premier League e simplesmente chegou no time e falou assim, eu quero... O Liverpool deu uma de Bayern, gente, é isso que eu tô querendo dizer. O Bayern de Munique, o grande bicho-papão que vai lá e pega todos os melhores jogadores que aparecem na liga, o Liverpool simplesmente olhou a seleção do campeonato e falou assim, esse cara aqui cabe no meu estilo de jogo, ele é o melhor lateral de esquerda da liga, obrigado, eu quero esse cara. Ele atuou como grande, como dominante, e isso também é uma ação é uma mensagem muito clara para o mercado. Existe um novo gigante, um velho novo gigante que estava adormecido nesse método de imposição e que ele voltou. E não voltou simplesmente comprando a rodo e pagando assim, a rodo não. Ele chegou lá, negociou e falou assim, esse cara eu quero, negociou com o jogador e trouxe 40 milhões, um preço totalmente plausível para o melhor lateral esquerdo da última competição. Inclusive, o nosso maior rival dos últimos tempos, agora, digamos assim, né, o rival dos últimos tempos, que é o Manchester City, teve que se contentar com o que sobrou disponível de lateral esquerdo, porque eles pegaram o Ethan Lee do Wolverhampton e a gente ficou com o melhor lateral, que é o Kerkez. Mais uma vez, mesmo perfil do Frimpong, ponta pela esquerda. Eu tava vendo, chutando a gol, faz gols, é um cara que vai muito à linha de fundo, que conversa muito e com jogadores que gostam de centralizar, como o Gakpo, o próprio Luiz Dias, que às vezes já teve algum entreveiro ali com o próprio Robertson ali, que não conversava muito bem, mas eu acho que pode existir um melhor entendimento com o Kerkez, a partir do momento que ele chega e vai mais à linha de fundo. Inclusive, eu não sei se é Kerkez, é Kerkez. Me ajudem aí nos comentários, coloque foneticamente como seria a pronúncia do nome do húngaro. Mas ele é um outro cara que tem a característica do Frimpong em termos de modo de ataque, vocês perceberam? Não é tanto o cara que afunila, não, é o cara que vai à linha de fundo, é amplitude, é um time esticando o campo. E isso é muito legal, porque tem a questão do instinto ofensivo, muita velocidade, defende também muito bem. Isso é uma coisa que a galera... Tem muita gente ficando meio com os cabelos em pé, digamos assim. Nossa, quem que vai defender se os dois laterais atacam? Gente, os dois laterais, eles têm físico para ir e voltar. Isso é uma coisa que o Liverpool claramente atacou. Laterais que vão e voltam, laterais que têm essa capacidade de fazer o corredor, capacidade de fazer tudo o que precisa em termos de cobrir áreas, de cobrir espaços. Então, não se enganem, o Liverpool está também tomando cuidado com isso, e a gente está muito mal acostumado, a grande verdade é essa, porque a gente teve um lateral direito, por exemplo, e aqui, gente, eu não sou daqueles que está simplesmente vivendo agora para bater no Arnold, porque tem gente que está simplesmente acompanhando todos os jogos do Real Madrid simplesmente para bater no Arnold, no sentido de, não, nós vamos ter que falar do mal do Arnold, vamos pegar cada detalhe do Arnold para falar mal dele. Não é isso. É claro e nítido que o Arnold tinha uma deficiência defensiva. A gente já falava isso antes e a gente só está dizendo que o Liverpool atacou essa deficiência defensiva e ele não largou para lá. Ele não pegou o cara só para atacar. Ele atacou a deficiência defensiva do Arnold, trazendo caras que sabem fazer o corredor, que tem bastante velocidade para fazer o corredor. E aí a gente tem, né, um cara que inspirado no Reece, tomara que ele não faça um gol contra na semifinal de Champions League, como o Reece fez contra o Chelsea. Quem é mais velho sabe do que eu tô falando. Mas enfim, o Liverpool tendo, mais uma vez eu repito, isso não pode passar em branco. Apostar faz bem? Faz bem. Eu sei que apostar faz bem. Trazer jogadores novos, jogadores que não são afirmados, mas, cara, para um time do tamanho do Liverpool, ir lá e pegar a realidade que é o melhor lateral esquerdo da competição, isso não é todo dia que acontece.
tá? Não é todo dia que acontece, e é uma mudança de foco, de mentalidade. E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, a respeito do que disse o Sherman do Liverpool, o cara da FSG. E a gente culmina, depois disso tudo, depois de falar das duas laterais, a gente culmina no Florian Wirtz. Cara, 116 milhões de libras já contando os bônus. Já contando os bônus, são 116 milhões de libras. Eu tinha até feito isso aqui. Deixa eu ver aqui de novo. 116 mil, não, 116 milhões. Então, um total de 135 milhões e 800 mil. Vamos arredondar para 136 milhões. Cara, com os bônus, o Liverpool vai pagar menos do que estava sendo ventilado à torta e à direito pelo Bayer Leverkusen. Mais uma vez, outro jogador que veio do Bayer Leverkusen. Cara, vocês conseguem ter a noção que muita gente está falando do tanto que pagou. É a maior contratação da história do clube, é a maior contratação da história da Premier League contando os bônus, e isso precisa ser bem especificado. Contando os bônus, é a maior contratação da história da Premier League. O valor fixo, não é. É a terceira. O Liverpool conseguiu simplesmente fazer um negócio absurdo, onde o Wirtz, ele é mais barato, ele veio mais barato do que o Enzo Fernandes foi para o Chelsea, do que o Jack Grealish foi para o Manchester City em termos de valores fixos. Enzo Fernandes com 103 milhões, o Jack Grealish com 100 milhões. 100 milhões e um pouquinho. O Wirtz fica em terceiro com 100 milhões. Quando a gente vai falar de valor com bônus, aí a gente vai falar que o Wirtz é o maior, com 116 milhões de libras. E é inacreditável, porque para o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen endureceu e falou: não vendemos por menos de 150 milhões de euros. E aí sai boato aqui, sai boato ali, o Liverpool vai chegando, o Liverpool ofereceu a primeira, a segunda, a terceira proposta. Ah, meu Deus, vai melar, meu Deus, o que vai acontecer? E o Liverpool simplesmente vai lá e pega o cara por um preço abaixo do que estava sendo dito no mercado. Mais uma masterclass de Michael Edwards. E agora podemos dizer o novo fera em Masterclass, chamado Richard Hughes, que é o cara que simplesmente chegou e está mostrando as asinhas agora, né? Mas falando um pouco mais sobre o Wirtz, o que o Wirtz pode fazer por nós e onde que ele entra e resolve. Eu já dei aqui duas dicas principais a respeito de como o Wirtz pode ser um jeito, assim, perfeito, um encaixe perfeito. A primeira delas foi quando eu disse que o Liverpool atacou a falta que ia fazer o Arnold no elenco. E aqui a gente precisa dizer, porque eu falei da profundidade de ter um outro lateral, eu falei de ter um lateral com qualidade, eu falei na verdade não cheguei a falar, mas os números ofensivos do Frimpong, eles são muito condizentes com o que a gente espera de um lateral direito, assistências, até mesmo gols, ele traz até uma presença muito importante nesse sentido. Atacamos a deficiência defensiva e o Frimpong defende melhor do que o Arnold, mas fica aquela lacuna. E a genialidade com a bola no pé do Arnold? E o passe diferenciado? E aquela bola enfiada à distância? Aquele passe que quebra linhas? Essa parte o Frimpong não oferece. E o Liverpool foi lá no Moneyball e trouxe o Florian Wirtz para fazer essa parte. Gente, não se enganem, o Liverpool não simplesmente foi lá e comprou mais caro, porque essa é a diferença de você ir lá e comprar o mais caro, como já fizeram, por exemplo, com o Jack Grealish. Você simplesmente vai lá e compra o mais caro porque sim. Quando fizeram, por exemplo, porque muita gente vai dizer que não, muita gente vai dizer não é isso. O Pepe sempre pensou no Haaland. Gente, ficou nítido no começo como o Guardiola teve que modificar todo o time, sacrificar peças para conseguir colocar um Haaland para jogar. E eu vou dizer mais, posso estar dizendo a maior besteira do mundo, me corrijam torcedores do Manchester City que acompanham o nosso canal. Mas até hoje, o Phil Foden é sacrificado por ter um Haaland lá na frente que não faz parte daquele carrossel que existia antes, mesmo com o Julián Álvares, o argentino, mas principalmente com o Kun Agüero, que era uma coisa absurda, que apesar de ser um centroavante, era um cara que não fazia o que o Haaland faz. Não era necessário jogar unicamente para ele. Enfim, voltando a falar de time grande aqui, de time campeão,
O Wirtz, ele é o cara que não é simplesmente o caro pelo caro, é o caro pelo que a gente precisava. Porque talvez essa é uma coisa que você já tenha notado. O passe do Arnold, o manejo com a bola, o craque, o maestro. Isso a gente tem no Wirtz. Só que o Wirtz traz uma coisa que o Liverpool não tem desde que ele voltou das cinzas com o Jürgen Klopp. O Liverpool tentou ter um pouco disso com o Philippe Coutinho. O Liverpool traz de volta o toque do maestro, sabe? Aquela questão do cara que rege a orquestra. O cara que ele simplesmente é o mágico. A gente chamava o Coutinho de pequeno mágico, né? Little Magic. A gente traz esse cara de volta. A gente traz o cara que a genialidade passa por ele, o camisa 10, pela essência, porque não vai tirar a camisa 10 do McAllister aqui. Pelo menos eu acho que é uma loucura se isso for acontecer. Mas o camisa 10, por essência, nós temos ele ali no Florian Wirtz. E aí, gente, a gente traz a característica principal que o Liverpool careceu em todas as temporadas, pelo menos desde o Klopp. Com o Brendan Rodgers também careceu. Eu não me lembro, mesmo com o Coutinho, não tinha isso, porque o Coutinho, por mais que ele tinha essa questão do mágico, ele era um mágico muito mais em chutes de fora da área, ele era um mágico muito mais de cair pelas pontas e tal, do que exatamente de fazer jogadas individuais. Quem não se lembra daquele golaço, não é gol, golaço de Philippe Coutinho em Old Trafford com a camisa preta numa Europa League, acho que é Europa League, né? O Coutinho vai lá e faz dribla ali meio que na linha de fundo e consegue fazer um golaço no De Gea. Cara, era muito isso. Agora, o cara que te dá jogo em pequenos espaços, eu não me lembro. No Liverpool, eu não me lembro do último cara. Talvez o John Barnes, pelos vídeos que a gente vê, ele trançando ali, arranchando o espaço. Talvez posso estar exagerando, posso, mas talvez seja esse cara. Porque é esse tipo de impacto que a gente está buscando com o Florian Wirtz, que a gente está apostando no Florian Wirtz. Um cara que, como eu vi no outro vídeo, eu acho, não sei se foi o Fred Caldeira que disse, com um azulejo de espaço ele vai conseguir tirar uma jogada da cartola. E é o que faltava. Por quê, gente? Porque o Liverpool vem se mostrando um time que talvez vai pressionar, vai encurralar. Já fez isso quantas vezes nas temporadas passadas? Na própria temporada passada, onde foi campeão. E o que faltava? Faltava aquela jogada de abrir a defesa adversária, porque o adversário se recuava lá atrás, não tinha nada para fazer. O jogo contra o PSG, da volta, por incrível que pareça, faltou um cara assim. Gente, muita gente ficou com aquela imagem, né, do jogo da ida, onde o Liverpool foi literalmente massacrado pelo time do Paris Saint-Germain. E foi mesmo, foi massacrado. Mas na volta, o Liverpool ficou pressionando, depois de tomar o gol muito cedo, ficou pressionando, buscou algumas coisas ali para tentar fazer um gol de empate para conseguir passar de fase. E faltou o toque de genialidade. Faltou o cara para fazer a diferença. Florian Wirtz. O Liverpool traz esse cara para quando a gente enfrentar os Crystal Palace da vida, os Wolverhampton da vida, os caras que vão ficar lá atrás, a gente vai ter amplitude com dois laterais, um gênio no meio do campo para com pouco espaço conseguir tirar jogadas da cartola. E aí a gente vai ter McAllister, Szoboszlai, Darwin Nunes não. Ele não. Luiz Dias, Cody Gakpo, Salah, Gravenberch, todo mundo para poder aproveitar esses espaços abertos pelo Florian Wirtz e o próprio também conseguindo chegar lá na frente e fazer gols e etc. Enfim, é um horizonte, uma abertura muito, muito grande que se abre e a gente vai poder enxergar esse Liverpool muito em breve. Não se enganem, podem haver dores de crescimento. O Liverpool vai precisar se adaptar, o Slot vai precisar montar esse time, mas ele já se mostrou capaz. Já se mostrou capaz, inclusive, quando ele toma a decisão de não querer jogadores, porque ele queria trabalhar com os que tem, para que ele pudesse sentir... Gente, o Slot vem sucedendo o Klopp e precisando de mostrar serviço. O Liverpool vinha numa temporada que parecia que ia brigar por tudo, o Slot ganha uma Premier League, e agora ele vai sem pressão. E é muito legal quando a gente vê o chairman do Liverpool, agora eu esqueci o nome dele, não sei se eu consigo pegar aqui rapidamente no nosso perfil do Twitter. Inclusive, se você não é ainda, não segue a gente ainda, aqui ó, segue a gente lá no Twitter, deixa o like aí também no vídeo, que ajuda a gente pra caramba. Mas eu vou ver aqui, tem... cadê?
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Acho que eu consigo mostrar para vocês o nosso Twitter. Aí, ó, o nosso Twitter tá aqui. Deixa eu só colocar eu aqui no lugar certinho, porque eu ficar lá em cima fica feio, né? O Luiz Dias podendo sair pro Al Nassr aqui, ó. Isso é novidade aí de última hora. A Vitória sempre postando lá sobre as novidades entre 85 e 100 milhões. Você venderia Luiz Dias por isso? Não é o assunto do vídeo, mas enfim. A gente tá aqui para mostrar o nome do cara. É esse aqui, ó. Tom Werner. Tom Werner, presidente do Liverpool. Ele falando que o Slot, Richard Hughes escolheram investir. Esses caras escolheram investir. E se escolheram investir, cara, é uma coisa muito louca você pensar nisso. É uma coisa muito louca você pensar nisso no sentido de que eu escolhi... É o famoso escolhi esperar, quem lembra do meme? Eu escolhi ter esses jogadores. Ele vai lá e me ganha uma Premier League com esses jogadores. Ele encanta o mundo chegando com o líder da Champions League, porque depois ficou parecendo que o Liverpool fez só a Premier League. Não, o Liverpool com Leverkusen, Real Madrid, ele é líder da Champions League. Líder da Champions League também, na primeira fase. Então, e que tem um sorteio assim ingrato da maior forma possível, porque ele pega simplesmente um jogo que poderia muito bem ser a final. Inclusive, estou para dizer para vocês que o melhor dos confrontos do PSG, o confronto com mais cara de final foi Liverpool e PSG. Porque depois ele passa por cima não exatamente passa por cima do Aston Villa, teve alguma coisinha ali, mas ao meu ver não com tanto problema. Depois, semifinal, o Arsenal não vi que ofereceu nada, e a final nem preciso dizer. O jogo difícil deles mesmo foi com o Liverpool. Mas o Liverpool teve aquela má sorte de ter esse ano de 25 ruim, mas o Liverpool foi primeiro da Champions League, levou uma Premier League, e agora os caras escolhem o investimento. E o Liverpool ainda pode investir mais 200 milhões nessa janela sem problemas com o fair play financeiro. Ah, Nilo, você está dizendo que vai fazer? Não. Muito provavelmente o Liverpool não vai investir 100 milhões, deixa eu voltar aqui, 100 milhões nessa janela. O Liverpool vai, muito provavelmente, atacar onde precisa ainda. Vou passando aqui para o final, já está quase meia hora de vídeo e vocês merecem, afinal, eu fiquei tanto tempo sem falar nada. Prometo que não vou ficar tanto tempo assim mais sem falar nada, vamos fazer mais vídeos daqui para frente, até o começo da pré-temporada. Mas acredito que o Liverpool precisa atacar na zaga, porque principalmente o Quansah foi embora. A gente vai fazer um vídeo depois sobre as saídas também. O Quansah foi embora, ótima cláusula de recompra do Quansah, hein? Se ele explode na Bundesliga, a gente paga 60 milhões num zagueiro que já sabe como é que a gente joga, já é inglês, homegrown, nossa, imagina, foi pro Leverkusen, inclusive, terceira vez que o Leverkusen aparece nesse vídeo. Mas precisa de um zagueiro. O Konaté mostra sinais péssimos aí de que pode ser mais um que sai de graça. Trouxe o goleiro Mamardashvili na janela passada para a saída do Kelleher. Precisa de resolver o comando do ataque. E sobre isso eu vou falar num outro vídeo com vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, porque a gente tem aí algumas coisas para falar. Porque se você for... Vou procurar aqui. Aproveitar que agora a gente tem essa questão de mostrar aí vocês a janela. Deixa eu colocar eu baixinho aqui. Deixa eu pegar aqui as fotos do Liverpool para mostrar só um detalhe aqui para vocês, que eu não sei se vocês notaram. A gente notou isso num grupo do WhatsApp, e eu preciso mostrar aqui para vocês exatamente essa coisa que a gente notou. Observem aqui, o Kerkez está sentado na cadeira do meio, vocês estão vendo? Tem uma cadeira aqui, tem uma outra cadeira aqui, e o Kerkez está na cadeira do meio. Tem até essa negócio aqui que está com a furadeira aqui em cima da cadeira e tal, não sei o quê, que tem muito a ver com essa foto aqui dele com o Szoboszlai, né? Uma foto antiga, ele e o Szoboszlai, por isso que tem aquela furadeira na cadeira do Kerkez. Mas enfim, cadeira do meio, vocês estão notando? Beleza. Deixa eu mostrar uma outra foto para vocês aqui. Florian Wirtz. Tá vendo o Florian Wirtz, gente? Cadeira da lateral aqui, tá vendo? Essa pro Wirtz, essa pro Kerkez. E essa aqui, pra quem que é? Ah, Nila, é do Frimpong. Pera aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês.
Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Onde tá? Deixa eu ver. Olha as fotos do Frimpong. Ele teve uma cadeira sozinho. A cadeira dele estava sozinha. Ele não teve... Aqui a cadeira dele. Ele não teve cadeira. Isso é um sinal? Para quem quer ver, pode ser que seja um sinal. Nós estaremos aqui para comentar seja quaisquer sinais que estejam aparecendo para o Liverpool. Espero que você tenha gostado da nossa nova cara, das nossas novas artes. Desculpem a demora. Para galera que é membro do canal, se liga aí. Eu fiz um vídeo aqui de bastidor para vocês. Vai lá, que tá muito legal. Você que não é membro do canal, se torne membro do canal, que vai começar a ter bastante vídeo assim, dessa forma, para falar com os membros, que é sempre muito legal compartilhar o que a gente passa por aqui. E eu vou dizer para vocês uma outra coisa. A gente vai voltar aqui com esse tipo de vídeo, tá? Falando sobre as notícias. Essa questão da cadeira eu vou lhe explicar por quê. A questão do comando de ataque eu também vou falar muita coisa sobre isso. Na próxima semana, eu sei que a galera tá aí louca com o Mundial de Clubes, etc e tal, mas provavelmente na segunda ou na terça-feira a gente já volta com algum vídeo falando um pouquinho mais sobre Liverpool e as novidades que forem aparecendo no final de semana também, tá certo? Vocês viram ali que alguma coisa de Luiz Dias já acontecendo, enfim. Espero que você esteja aqui comigo, afinal, você jamais, mais um ano juntos, caminha sozinho.